Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 do mês de novembro do ano 2020 e pelo calendário judaico hoje nós estamos no dia 10 do mês de Kislev do ano 5781. Pela graça bendita do nosso Hashem, estamos reunidos em A Tarde com a Torá, nosso encontro diário que nós temos com a tarde a Torá, para podermos desfrutar, né, das bênçãos que a Torá tem para as nossas vidas. Como diz o salmista, a simples explanação da palavra, a simples leitura, o simples ouvir as Escrituras já traz para o mais simples sabedoria. Que nós, portanto, possamos no nosso dia a dia estarmos aí adquirindo a sabedoria que vem dos altos céus, para que venhamos cumprir a nossa missão fundamental da nossa vida, a nossa missão essencial, que é transformar o mundo no lar de Deus. Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins, é a nossa primeira a conectar-se conosco nesta tarde. Shalom, shalom, bendito seja Hashem. Como que a tecnologia faz com que as distâncias sejam curtas e dessa forma possamos, né, de uma forma espiritual, estarmos aí unidos com várias pessoas ao mesmo tempo e em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então isso é muito bom. E podemos agradecer a Hashem que está se cumprindo diante dos nossos olhos as profecias bíblicas, entre elas as profecias, né, de Daniel, que fala a respeito, né, do desenvolvimento dos últimos dias, e sem sombra de dúvidas está se referindo à própria tecnologia, o desenvolvimento, né, desses dias em que realmente faz com que o mundo se torne pequeno, né? E assim nós podemos louvar ao Eterno por esse momento precioso, né? Cássia Regina Silveira, shalom, shalom, bom estarmos juntos aqui, que seja graça sobre ti, Cássia, e a sua família aí também, amém. Nós temos diante de nós os nossos desafios, e à medida que vamos seguindo na meditação, no aprendizado da Torá, e principalmente aquilo que está relacionado com os nossos patriarcas e matriarcas até aqui, vem trazer para nós que, sem sombra de dúvidas, através dos nossos esforços, nós conseguimos adquirir méritos para podermos receber da parte de Hashem muitas bênçãos. Mas também nós aprendemos até aqui que mesmo quando os nossos patriarcas, né, as nossas matriarcas tiveram as suas falhas, Deus não mudou o propósito, não mudou a sua finalidade de tê-los, né, escolhidos para serem os patriarcas e as matriarcas do povo de Israel. Deus não mudou o propósito de estabelecer o mundo como seu lar, como foi o princípio da criação. Ele não mudou. Então somente, como nós já vimos em outro estudo, nós temos a Deus como o autor desta, entre aspas, né, dessa peça teatral. Nós temos o script, que é a Torá, e nós temos o elenco é o ser humano. Então, dentro desta, segundo os sábios, né, dentro desta alegoria, o autor, o script e o elenco. Então, é dessa forma que nós vamos caminhando na nossa jornada. Então, por isso, é algo que nós não podemos esquecer da nossa vida, no nosso dia a dia. Tudo é Deus.
tudo está em Deus. Absolutamente nada foge aos seus olhos, ao seu cuidado, nada faz por si mesmo sozinho as coisas. Tudo está dentro deste script. Deus, o autor, a Torá, o script, e o elenco, o ser humano. Então, dessa forma, nós precisamos entender que tudo está sob o controle do Eterno e que nós estamos em suas mãos. Aliás, diga-se de passagem que não tem mãos melhores para nós estarmos. Não há cuidados melhor para nós estarmos do que os cuidados do Eterno. Por isso, ele é chamado no hebraico de Avino, nosso Pai. Então, dessa forma, que nós, como filhos, precisamos também estarmos aí dentro de um panorama em que a Torá nos traz de Deus e família. Deus, família e o povo. Dessa forma, nós temos aí também um quadro em que o Eterno está nos mostrando que, à medida que nós seguimos esse seu planejamento, sem sombra de dúvidas, nada dará errado. Mas aí quando o ser humano ele se desvia ou para a direita ou para a esquerda, e aí acontecem algumas coisas amargas, tristes, é justamente porque nós tomamos, devido ao nosso livre arbítrio, nós tomamos decisões contrárias à vontade de Hashem, tomamos decisões de não seguirmos em frente nesta jornada para atingirmos o alvo soberano das nossas vidas, que é a redenção com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro. E ao desviarmos ou para a direita ou para a esquerda, nós aí experimentamos os dissabores que infelizmente a nossa desobediência traz para nós. Por isso é importante que nós estejamos aplanando o caminho. Essa é a nossa primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, que vamos falar nesta tarde. Aplanando o caminho. Assim o Rebbe nos diz: quando os negócios estiverem indo mal, visualize-se no futuro, quando todos os seus esforços atuais terão alcançado êxito. Se você está sentado diante de uma mesa farta, com tudo o que necessita, essa é a sua visão que você precisa ter. Quando os negócios estiverem indo bem, reze por seu sustento a cada passo, como o mendigo ora pelo pão de cada dia, pois tudo está nas mãos de Deus. Então, quando o Rebbe nos traz essa gota de sabedoria, esse pensamento, esta meditação, falando sobre como que nós devemos aplanar o nosso caminho, então primeira coisa ele diz, se as coisas não estão indo bem, não olhe exatamente para aquilo que está sendo negativo, que está dando errado. Visualize-se no futuro. Olhe para você mesmo no futuro. Quando todos os seus esforços atuais terão alcançado êxito. E então você estará sentado diante de uma mesa farta, com tudo aquilo que necessita. Quando nós estamos numa situação adversa, quando nós estamos diante de uma situação negativa, e aquele momento é negativo, então o Rebbe está dizendo para nós aqui, não olhe por isso, não se envolva com a sua mente, a sua alma, suas emoções, seus sentimentos, com essa situação. Primeira coisa, olhe para o futuro, olhe para você mesmo no futuro, onde os seus esforços atuais, os seus esforços do momento, terão alcançado êxito. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo é que, mesmo diante dessa adversidade,
você não pode parar. Você não pode cruzar os braços. Você não pode sentar desolado e achando que o mundo acabou. Muito pelo contrário. O Rebbe diz, esforça-te, mas ao mesmo tempo olhe para o futuro. Olhe para as suas vitórias, que através dos teus esforços deste momento alcançarão o êxito completo. E você estará diante de uma mesa farta de tudo aquilo que necessita. Essa mesa farta de tudo aquilo que você necessita, ela é exatamente e literalmente o seu significado, seja ele qual for, de ordem espiritual, física, financeira e material. A mesa farta, ela sempre simboliza o bem-estar, shalom. O bem-estar no campo físico e material e financeiro, de tudo aquilo que você precisa. Shalom, de tudo aquilo que é de ordem espiritual, que você precisa para poder viver, sobreviver e alcançar a redenção e o Olam Rabá. Por isso, esteja aplanando o teu caminho. Dessa forma, quando os negócios estiverem indo bem, reze por seu sustento a cada passo, como o mendigo ora pelo pão de cada dia. Quando as coisas estão indo bem, né, muitas pessoas acabam esquecendo de Deus, acabam esquecendo dos favores que Deus lhe fez. Mas aqui o Rebbe está dizendo, não te esqueças de Deus, não te esqueças daquele que veio prover todas as tuas necessidades, que veio através desta caminhada, dessa jornada, veio te sustentar, não permitiu que o mal tocasse a tua vida, para que você pudesse, através dos teus esforços, realmente resistir, lutar, batalhar, seguir em frente, para obter as vitórias que você precisa. Então, quando estiver tudo bem, seja como aquele mendigo que está pedindo o seu sustento, ou seja, não saia da presença divina, não saia de perto de Deus, não saia de perto do Pai Celestial, não saia de perto do grande Rei. Então aqui quando se fala como um mendigo, não está dizendo no sentido de você ser um pobre miserável em todos os níveis, mas está dizendo assim, como o mendigo ele busca e anseia por sustento, quando tudo estiver bem, esteja e permaneça junto de Deus, que você será o grande beneficiado constantemente. Ok? Então, essa é a nossa primeira gota de sabedoria. A segunda gota de sabedoria, ela nos fala assim, não se considere vítima. Só pelo título aí, dependendo de quem estiver ouvindo, ou dependendo de quem for ouvir, né, já é uma cajadada na canela que dói, né? Não se considere vítima. Nós estamos vivendo dias em que qualquer coisa é para ser vítima, é para vitimizar, né? É o famoso mimimi, né? Então, é aquela questão, não se considere vítima. Esses tempos modernos, com tantas inversões de valores, né? Muitos estão aí se comportando como vítimas, ou seja, ai, coitadinho de mim, é porque aquele fulano olhou torto para mim, é porque aquele Beltrano, ele virou o olho para mim, é porque aquele não sei quem lá falou uma palavra que eu não gostei, é porque aquele outro lá prosperou mais do que eu, é porque aquele outro lá está mais rico do que eu, e não pode isso. Então hoje nós estamos vivendo dias em que qualquer coisa as pessoas se consideram vítimas.
e ficam aí se vitimizando, perdendo tempo. Em vez de andar, ficam paradas, atrofiadas, ficam atoladas nas suas próprias lamas, nos seus próprios choros, né? E à sua volta o terreno se torna pantanoso e a pessoa vai se afundando cada vez mais no seu pântano, né? O pântano do vitimismo, né? E coitadinho de mim, e mimimi, e mimimi. Se você é filho do grande Deus, se você é filho do grande Rei, se você é filho do Pai Celestial, se você tem a fé monoteísta, se você está buscando cada vez mais a verdade naquele que é único, indivisível e incorpóreo, naquele que não nasceu, não morreu, aquele que não é homem nem filho do homem, para mentir e para morrer, né? E por aí afora vai, aquele que é o sempre o eu sou, o grande eu sou. Se você está buscando esse Deus, conheceu, se aproximou dele, então você não tem espaço para ser uma vítima e nem ficar aí se vitimizando, certo? Então, se a cajadada foi bem dada, você sentiu a dor da cajadada, então sinta-se como uma ovelha do aprisco do Eterno, como diz o Salmo 23, né? Adonai Eroi, o Eterno é o meu pastor, e nada me faltará. E aí o mesmo cântico diz, né? A sua vara e o seu cajado, a sua vara e o seu cajado me consolam. O que significa que a vara e o cajado do bom pastor te consola? Nós precisamos entender mais profundamente alguns detalhes também dos Salmos, né? E no caso específico, Salmo 23, se refere da seguinte questão: a sua vara e o seu cajado me consolam. Quando a ovelha ela começa a se desgarrar do rebanho, o pastor ele vai atrás dela, traz para dentro do rebanho, junto com o rebanho. Quando a ovelha torna de novo a fazer isso, então o pastor vai lá e dá uma varada nela, né, para que ela volte para o convívio do rebanho. Se ela torna de novo a se rebelar e se apartar, né, do rebanho, então aí ele já não vai com a vara, ele vai com o cajado. Aí o que acontece? Na hora que ele dá a cajadada na perna da ovelha, ele quebra a perna dela. E ao quebrar a perna dela, a ovelha obviamente sente uma grande dor, afinal de contas o osso foi quebrado. Mas aí o que o pastor faz? Ele dá toda a atenção para aquela ovelha, ele vai curar, vai tratar, né? Vai fazer a tala devida, e aí o pastor faz o quê? Ele pega a ovelha e coloca nos seus braços. E ao colocar nos seus braços, aí entra o detalhe: a sua vara e o seu cajado me consola. Por quê? Porque ela, sendo rebelde, ela foi corrigida, não aprendeu a lição, foi rebelde de novo, veio a repreensão mais dura, certo? E aí, a vir a repreensão mais dura, ela não ficou isolada, não ficou lá no cantinho de castigo, não ficou fora do rebanho. O bom pastor, ele pegou-a nos seus braços, mostrando para ela: eu amo você, você é minha ovelha. E levou junto para o rebanho, não deixou ela fora, não excluiu, né, como se usa muito falar numa palavra aí, num jargão religioso, né? Não excluiu a ovelha do rebanho, muito pelo contrário, trouxe com toda a atenção nos seus braços, com amor, com carinho, com zelo. Então, a partir daquele momento, a ovelha aprendeu, de fato, que ela é amada pelo pastor. E quando, até a sua recuperação plena, em que ela pode voltar a andar por si mesma, então todas as vezes que o rebanho vai se locomover para outro lugar, para a pastagem, aquela ovelha continua nos braços do pastor e acompanha o rebanho. E o rebanho está ali em volta do pastor, e aquela ovelha está vendo que todas as ovelhas acompanham
aquele pastor. E dessa forma, quando chega no ponto determinado, todas começam a pastar, e aí o pastor tira dos seus braços a ovelha, coloca ali na pastagem. Daqui a pouco ele vai lá, tira ela daquele ponto, coloca em outro ponto, para que ela possa pastar. Isso ele faz todos os dias até a sua recuperação completa, até ela poder voltar a andar sozinha. E quando ela volta a andar sozinha, ela vai se desgarrar do rebanho, depois de tanta demonstração de amor, carinho, zelo, cuidado? Não. Porque quando ela pensar sobre isso, ela vai sentir a dor do cajado. E ela vai comparar a dor do cajado com o amor incondicional. E ela vai chegar à seguinte conclusão: o amor incondicional é muito melhor. É melhor viver o amor incondicional do que a cajadada. Então, dentro dessa alegoria, certo? Literalmente falando, é assim também que acontece com os rebanhos, né? O pastor e as ovelhas, né? Há muitos casos e relatos nesse sentido também, certo? É uma coisa real. Mas fazendo um paralelo a isso, o salmista ele diz que o Eterno é o meu pastor e por isso nada me pode faltar. E é dessa forma que nós precisamos realmente olhar para Deus. Por isso, né, não se considere uma vítima, né? Seja realmente uma ovelha do aprisco do Eterno e esteja seguindo a jornada que o pastor Hashem Roi estabeleceu para você, para mim, para nós, e sigamos em frente até a redenção com Mashiach, até o Olam Rabá. Amém? Então, né, não se considere uma vítima. Então, dessa forma aí, nós trazemos para você essa questão sobre não ser uma vítima. Não esqueça, o mundo, ele não tem juízo, não tem inteligência. O mundo é tolo, o mundo é estúpido. E é este mundo que nós precisamos sarar, é esse mundo que nós precisamos curar. Ok? Então, por isso, todo aquele que se envolve com o mundo, né, no sentido de como Ismael e como Esaú, certo? E dessa forma se envolve com o mundo e se deixam dominar pelo mundo, então são engolidos pela estupidez, pela falta de inteligência que o mundo tem. E aí a pessoa desce os mais baixos níveis espirituais nessa ignorância, nessa falta de sabedoria e nessa estupidez. Não seja como o curso deste mundo presente. Você está aqui para restaurar este mundo presente. Ok? Vamos então para a nossa quinta aliá, com comentários de Irash, a Torá escrita, e junto com os comentários de Irash. Então nós estamos no capítulo 30 de Bereshit, Gênesis, e vamos ler do versículo 28 até o capítulo 31, verso 26. Nós estamos na nossa sétima parashá, Vayetse, que significa e ele saiu ou ele partiu, que fala exatamente da partida, né, de Yaakov, de Beersheba, né, a terra prometida, e vai para Harã, ali onde ele casa-se com 4 mulheres e vem ter 12 filhos, onde eles se tornam os 12 príncipes da casa de Israel, do povo judeu, e assim é estabelecido a casa de Jacó, ou Yaakov, a casa de Yaakov, ou a casa de Israel. Vamos então continuar a leitura com comentários de Irash. Capítulo 30, verso 28. Mas Yaakov não tencionava ficar. Então Lavã disse: especifica o teu pagamento devido por mim, e eu te pagarei conformemente. Então Yaakov lhe disse: tu sabes muito bem quando labutei fielmente para ti, e como eram poucos os teus animais que puseste comigo, para eu pastorear, quando comecei a trabalhar para ti.
pois o pouco que tinha antes de minha chegada aumentou substancialmente, e Deus te abençoou por minha causa. Até hoje trabalhei somente para ti e em teu proveito, deixando que meus filhos trabalhassem pela própria subsistência. Agora, se eu continuar trabalhando apenas para o teu benefício, quando vou ter a chance de prover minha própria subsistência para a minha casa também? E agora preciso ajudar meus filhos, porque eles não podem guardar nada para o futuro do pouco que produzem por si mesmos. Labão então perguntou: o que te darei? Iacove disse: não me des nada de imediato. Deixa eu ajustar aqui o celular. Ok. Então respondeu, Iacove, a pergunta de Labão: o que te darei como pagamento? Então Iacove disse: não me des nada de imediato. Se fizeres esta única coisa para mim, continuarei a apacentar teus rebanhos e a cuidar deles. Como sabes, as cabras em sua maioria são inteiramente pretas ou marrons, enquanto uma minoria delas possui algumas marcas brancas. Essas marcas brancas são de 4 tipos: marcas em formas de pintas, malhas, anel em volta dos tornozelos e um cinturão, que envolve o corpo do animal. Como é de teu conhecimento também, as ovelhas, em sua maioria, são inteiramente brancas, enquanto uma minoria delas é preta ou marrom, com ou sem marcas brancas. Eu proponho que me deixes tomar alguma das cabras e ovelhas nascidas a partir de agora, que são da minoria, isto é, as cabras nascidas com pintas brancas ou malhas brancas, e as ovelhas nascidas inteiramente marrons ou pretas. Quero que fique satisfeito com este acordo, portanto, a fim de 2 pontos. Primeiro, dissipar toda suspeita de tua parte de que eu venha a me apropriar de cabras e ovelhas de qualquer um desses tipos que já estejam no rebanho. Segundo, minimizar a probabilidade de que as crias do rebanho nascidas de agora em diante sejam desses tipos. Passarei contigo por todos os teus rebanhos hoje. Remove de lá todo bode com pintas brancas ou malhas brancas, bem como todo cordeiro inteiramente preto ou inteiramente marrom, e toda cabra com malhas brancas ou pintas brancas. Segrega esses tipos irregulares de carneiros e cabra e entrega-os aos cuidados de teus filhos. O restante do rebanho de que cuidarei incluirá todos os animais regulares, mais as cabras com anel branco em volta dos tornozelos e o cinturão branco, e as ovelhas pretas ou marrons com qualquer marca branca. As ovelhas e cabras que deles nascerem a partir de agora, com as marcas e as colorações daqueles que segregarão, serão meu pagamento, os demais serão teus. E em algum momento do futuro, se um dia suspeitares de que me apropriei de algum animal de teu rebanho, minha integridade testemunhará em meu favor no que se refere ao meu pagamento. Todo animal que não for pintado de branco, nem malhado de branco entre as cabras, ou nem inteiramente preto, nem inteiramente marrom entre as ovelhas, estará em minha posse por roubo. Verso 34. Labão respondeu com relutância, pois desconfiava de que Iacove estivesse tramando alguma coisa. Lembra daquela questão, quem usa, cuida? Então Labão estava acostumado a dar o golpe nas pessoas, a passar a rasteira nas pessoas. Então ele achava que Iacove estaria fazendo a mesma coisa. Por isso que saiu aí o famoso ditado, quem usa, cuida. Ou seja,
Quem mente, acha que todo mundo mente. Quem tem inveja, ciúmes, acha que todo mundo tem inveja e ciúmes dele. E por aí afora, ok? Então, quem usa, cuida. Então, que não sejamos como Lavã, mas que sejamos como Iácove. Muito bem, que seja como dizes, respondeu Lavã a Iácove. Sendo um criador experiente, Lavã sabia que as crias geralmente herdam a coloração e as marcas dos pais. Assim, removendo o conjunto de genes dos tipos de cabra e ovelha que Iácove propunha tomar, Lavã provavelmente obteria a maior parte da geração seguinte do rebanho. Portanto, logicamente, ele não tinha motivo para recusar o pedido de Iácove. Mas Lavã também sabia que Iácove podia produzir animais de cores ou marcas diferentes das de seus pais, fazendo os pais olhar para animais de cores ou marcas diferentes das suas durante o acasalamento. Por isso, deduziu Labão, Iácove queria manter alguma das cabras e ovelhas com marcas brancas. Então Lavã achou que aí estava o golpe de Iácove. Ciente disso, o que Lavã fez? Tentou conseguir condições ainda mais favoráveis para si mesmo. Naquele dia, Lavã também removeu os bodes de anel branco em volta dos tornozelos, que Iácove mencionara em sua proposta, além de todos os bodes pintados de branco e malhados de branco, e todas as cabras pintadas de branco e malhadas de branco, que Iácove não tinha, que havia mencionado. O fim de impossibilitar que Iácove fizesse as cabras, olhar para eles durante o acasalamento, e assim produzisse, criar com marcas brancas. Para dificultar ainda mais a produção de cabras com marcas brancas, Labão removeu todas as ovelhas pretas e marrons com marcas brancas, que Iácove não mencionara, além de todas as ovelhas inteiramente pretas ou inteiramente marrons, que Iácove tinha mencionado, para que Iácove não pudesse fazer suas cabras olhar para essas ovelhas durante o acasalamento. No entanto, Labão não removeu as cabras com anel branco em volta dos tornozelos, nem as cabras e bodes com cinturão branco, porque ele achava que Jacó não o deixaria ir tão longe, eliminando toda a possibilidade de produção de cabras com marcas brancas. De modo similar, ele não removeu as cabras inteiramente marrons ou inteiramente pretas, porque sua ausência impediria que Iácove fizesse suas ovelhas olhar para elas durante o acasalamento, e assim produzisse crias marrons ou pretas. Mais uma vez, ele pensou que Iácove não o deixaria ir tão longe, eliminando toda a possibilidade de produção das crias que ele queria como pagamento. Removendo esses tipos adicionais de animais, Labão implicitamente os incluiu entre aqueles que pertenciam a Iácove. Porém, conforme explicado ali em cima, ali atrás, ele acreditava que tinha reduzido acentuadamente a probabilidade de nascimento de animais com tais características. Finalmente, para diminuir ainda mais o número de animais recém-nascidos que pertenceriam a Iácove, Lavã também removeu todos os bodes, cabras e carneiros robustos daqueles que deixou para Iácove, isto é, todos os bodes e cabras inteiramente pretos, inteiramente marrons ou com cinturão branco, mais as cabras com anel em volta dos tornozelos, e todos os carneiros inteiramente brancos. Ou seja, Lavã, ele removeu toda e qualquer possibilidade de que Iácove tivesse um rebanho que produzisse. Tanto é que Labão, ele removeu
todos os bodes e ovelhas saudáveis e deixou apenas os mais fracos e doentes para Iácov, né? Dessa forma ele viu que tinha feito um bom, entre aspas, um bom negócio. Ele iria segurar muito mais tempo Iácov ali, e ele sabia que Deus abençoaria ainda mais os seus rebanhos, né? E ele Lavã ficaria mais rico ainda, porque ele tinha certeza que a partir do momento que Iácov fosse embora, ele não teria as mesmas bênçãos, porque ele experimentou antes de Iácov chegar ali, e ele viu o que aconteceu depois que Iácov chegou em sua propriedade. Então ele viu que antes era uma vida miserável, no modo de dizer, né, e naquilo que ele pretendia ser, mas era uma vida de pobre. E quando Iácov chegou, e Iácov veio com ele a presença divina, e com isso veio a bênção. Então, à medida que Iácov, nos seus 14 anos, 7 anos trabalhou por Leia, né, que era para ser Raquel, mas acabou sendo Leia. E depois ele trabalhou mais 7 anos por Rachel, ou seja, pelas duas esposas, Leia e Rachel, ou Leia e Raquel. Ele acabou trabalhando 14 anos, e nesses 14 anos, a procriação, né, do gado ovino e caprino de Lavã cresceu de forma maravilhosa, né, e ficou, sem sombra de dúvidas, muito rico. Mas quando entrou nesse negócio aqui, né, que Iácov propôs, e a partir de hoje o que nascer será meu, o que nascer de tal forma será seu. Então Lavã, ele procurou tirar todas as possibilidades para que o pequeno rebanho que ficaria com Iácov viesse procriar de forma saudável, robusta, e aí viesse multiplicar a sua criação, né? Tanto é que ele deixou na posse de Iácov as ovelhas, né, mais doentes e mais fracas, que seria de uma certa forma assim, praticamente impossível de procriar, e se procriasse, o filhote logo morreria após o nascimento. Porém, contudo, né, e portanto, quem está com Deus, finalmente, para diminuir ainda mais o número de animais recém-nascidos que pertenciam a Iácov, Lavã também removeu todos os bodes, cabras e carneiros robustos daqueles que deixou para Iácov, isto é, todos os bodes e cabras inteiramente pretos ou marrom, ou de cinturão branco, ou de anel branco em volta dos tornozelos, ou inteiramente brancos. Ele deixou todos os animais que tomou, mencionados acima, sob os cuidados de seus filhos, Lavã, né? E deixou para Iácov apenas as cabras fracas, estéreis, sem marcas brancas, e as ovelhas fracas ou estéreis, que não fossem marrons. Portanto, né, Lavã deixou apenas o que era fraco e doente para Iácov. Verso 36, capítulo 30, verso 36. Então ele se separou com seus rebanhos de Iácov, por uma distância de 3 dias de viagem. Esse tempo era mais que suficiente para assegurar que os animais segregados não cruzariam com os restantes. Mas Labã também quis garantir que os rebanhos, sob os cuidados de Iácov, nem sequer seriam capazes de olhar para os animais segregados e assim reproduzir-se sob a sua influência. Iácov continuou a pastorear o restante dos rebanhos de Labã. Como Labã o deixara quase sem nenhuma maneira de produzir geneticamente cabras com marcas brancas, Iácov usou o seguinte método para induzir as cabras sob os seus cuidados e gerar crias com marcas brancas.
ele tomou varas frescas de álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas listras brancas, expondo o extrato branco subjacente das varas. Em outro tipo de vara, ele descascou formas brancas semelhantes a pintas, e no segundo tipo de vara, faixas semelhantes a malhas, e no terceiro tipo de vara, faixas semelhantes a anéis de tornozelo. Quando chegou a hora de as cabras acasalarem, ele exibiu as varas que tinham descascado, colocando-as na água corrente, pelos bebedouros onde os rebanhos iam beber, em frente aos animais. Ele levou as cabras para beber. Quando viram as varas na água, elas se assustaram e recuaram, pondo-se desatentamente em posição de acasalamento. Assim, elas se acasalaram com os bodes quando eles vieram beber. Como os animais se acasalaram diante da visão das varas, as crias que os animais geraram, então, eram todas com um anel branco em volta dos tornozelos, pintadas de branco e malhadas de branco. Milagrosamente, nenhuma cria nasceu com a coloração ou as marcas dos pais, só nasceram com as das varas. Em alguns casos, a água miraculosamente fecundou as fêmeas sem que elas realmente tivessem acasalado com os machos. Iacove também usou as varas para produzir algumas ovelhas pretas e marrons com marcas brancas. Iacove não teve de empregar técnicas extraordinárias para produzir ovelhas marrons, pois Labã deixara cabras marrons sob os seus cuidados. E quando chegou a época do acasalamento das ovelhas, ele simplesmente agregou todas as cabras marrons das restantes e colocou-as defronte às ovelhas. E as ovelhas olharam para as cabras marrons quando acasalavam e geraram crias marrons. Verso 40. Após algumas temporadas de acasalamento, Iacove já conseguira produzir uma quantidade suficiente de animais com marcas brancas para regular a procriação naturalmente, não precisando mais recorrer ao uso de varas. Labão havia tomado todos os carneiros, ovelhas, bodes e cabras, pretos e marrons, com marcas brancas, exceto as cabras brancas, com anel em volta dos tornozelos, que ele deixara sob os cuidados de Iacove. Iacove acrescentou as ovelhas com marcas brancas que produzira. Iacove segregou essas ovelhas com marcas brancas. Ele pôs o restante do rebanho de cabras de frente para as ovelhas, e cabras com anel branco em volta dos tornozelos, ou outras marcas brancas, de forma que gerassem crias com marcas brancas. E como fizera anteriormente, ele pôs suas ovelhas de frente para todas as cabras pretas e marrons do rebanho de Labã. Ele mesmo fez rebanhos separados com esse propósito e não deixou que eles se misturassem com os restantes do rebanho de Labã. Além disso, sempre que as fêmeas mais fortes dentre os animais que davam cria mais cedo estavam no cio, Jacó punha as varas nas correntes de água plenamente à vista dos animais, para que fossem estimuladas pelas varas. Mas ele não as colocava na água quando os animais mais fracos, que davam cria mais tarde, estavam no cio. Assim, embora Labão tivesse deixado para ele os animais mais fracos, Jacó, de modo seletivo, cruzava os relativamente mais fortes para si mesmo. As crias mais fracas, nascidas tarde, eram de Labã, e as crias mais sadias, nascidas cedo, era para Iacove. Dessa forma, então, houve a proliferação dos animais em favor de Iacove. E dessa forma, quando Labã percebeu isso, ele tentou de uma forma desonesta, aumentar as chances a seu favor,
com uma reinterpretação unilateral do acordo que eles firmaram. Porém, em resposta, Iácov simplesmente ajustou suas técnicas de acasalamento de acordo com as mudanças que Lavã ia fazendo. Ou seja, Lavã sempre estava mudando os termos do acordo. Iácov não fazia nada, ele não entrava em briga, não ficava lá fazendo guerra, não. Mudou o artigo lá do acordo entre eles, então Iácov, ele fazia o quê? Ele pegava, se adaptava às técnicas para o acasalamento. E, sem sombra de dúvidas, né, dava certo, porque além dele fazer a técnica ser readaptada, ele tinha em seu favor também a bênção divina. Então, a certa altura, informou, né, Labã informou a Iácov que os bodes e cabras que ele receberia como pagamento seriam todos aqueles com anel em volta dos tornozelos, pintas brancas e cinturão branco. Ele então foi e transferiu todos os bodes com essas marcas do rebanho, sob os cuidados de Jacó, para o rebanho, sob os cuidados de seus filhos. E em vez de importunar Jacó com a tarefa incômoda de descascar uma vara para criar uma forma semelhante a um cinturão, Deus fez um anjo reconduzir os bodes desses 3 tipos de rebanho sob os cuidados do filho de Lavã e recolocá-los no rebanho sob os cuidados de Jacó, para que eles se reproduzissem conforme o seu padrão. Verso 43, então o homem assim prosperou extraordinariamente. O homem se refere a Iácov. Ele possuía rebanhos prolíficos e abundantes, que tinham alto preço de mercado, portanto, ele podia vendê-los com um lucro significativo. E com esses ganhos comprou servas que se revelaram tão férteis quanto os seus rebanhos. Depois de ter comprado servos para que ajudassem a cuidar dos seus rebanhos, então ele também adquiriu camelos e jumentos. Capítulo 31. Iácov então ouviu o que diziam os filhos de Lavã. Jacó tomou tudo que pertencia a nosso pai e da propriedade de nosso pai. Ele acumulou toda essa riqueza. E dessa forma Iácov notou no olhar no rosto de Lavã que sua atitude em relação a ele não era a mesma de antes. Deus então disse a Iácov: volta à terra de teus pais, ao lugar de teu nascimento, e eu estarei contigo. Mas aqui, enquanto permaneceres associado ao perverso Lavã, minha presença não pode residir em meio a ti e a tua família. Assim, Iácov mandou chamar Rachel e Leia nessa ordem, pois Raquel era a esposa principal, ao campo onde estava seu rebanho, e disse-lhes: vejo no olhar do rosto de vosso pai uma atitude em relação a mim que não é mais como era antes. Ele suspeita que eu o tenha trapaceado e tomado sua riqueza. Mas a realidade é que o Deus de meu pai esteve comigo, auxiliando-me durante todos estes anos. Vós bem sabeis que servi a vosso pai com toda a minha força, porém, o vosso pai me enganou e mudou as condições de meu pagamento 100 vezes, mas Deus não o deixou prejudicar-me. Essas 100 vezes, né, que Lavã mudou os termos do acordo com Iácov, né, segundo os sábios dizem que foi 100 vezes, 100 vezes e 100 vezes mais. Né? Então quer dizer, Labã, ele estava mudando constantemente os termos do acordo, porque ele via Iácov prosperando e por outro lado ele e os seus filhos não. Então ele estava mudando constantemente. E como vimos ali atrás, Iácov ele ia ajustando a técnica para que pudesse realmente a procriação segundo aquilo que foi acordado, né?
e Deus abençoava que dava certo, né? Então, Iacove está falando com as suas esposas, né? As filhas de Lavã. O seu pai me enganou e mudou as condições de meu pagamento 100 vezes, mas Deus não deixou prejudicar-me. Se ele dizia, teu pagamento será as pintadas, então todos os animais davam crias pintadas. Se ele dizia, teu pagamento será com um anel em volta dos tornozelos, então todos os animais davam crias com anel em volta dos tornozelos. Dessa maneira, Deus redimiu o rebanho de vosso pai e deu a mim. Aconteceu muito recentemente que, quando vosso pai me disse que meu pagamento dos bodes e cabras seriam todos aqueles com anel em volta dos tornozelos, pintas brancas ou cinturão branco, em seguida ele retirou todos os desses tipos do rebanho sob os meus cuidados. Eu olhei para o alto durante a época de acasalamento dos rebanhos e vi em sonho que os machos que cobriam as cabras tinham na verdade anel em volta dos tornozelos, pintas brancas e cinturão branco. Deus enviou um anjo para trazer esses bodes de volta ao rebanho sob os meus cuidados. E no mesmo sonho o anjo me chamou e disse, Iacove, e eu respondi, aqui estou. E ele disse, ergue teus olhos e verás que todos os machos que cobrem as cabras têm anel em volta dos tornozelos, pintas brancas ou cinturão branco. Pois tenho visto tudo que Labão te faz, e fui enviado para restituir os machos ao rebanho que cuidas. O anjo então me falou em nome de Deus, dizendo, eu sou o Deus de Betel, o lugar onde consagraste um monumento como altar, e me fizeste um voto de ofertar sacrifícios ali. Agora levanta e sai desta terra, e volta à terra em que nasceste. Rachel e Leia responderam, dizendo a Iacove, por que haveríamos de ter objeção a partir? Ainda temos parte e herança na casa de nosso pai, agora que ele tem filhos? Ora, mesmo quando ele nos deu a ti como esposas, nós até fomos consideradas por ele como estranhas, pois além de não ter dado dote, ele nos vendeu a ti em troca de 14 anos de trabalho. E depois, em vez de te pagar para que trabalhasses para ele nos últimos 6 anos, ele gastou o que deveria ser o dinheiro de nosso salário consigo mesmo, e só te deu o que conseguiste obter por meio da procriação de seus rebanhos. A única coisa que pertence a nós, disse Rachel e Leia, a única coisa que pertence a nós e a nossos filhos é toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai. Então agora faz tudo que Deus te disse. Aqui nós encerramos a quinta aliá e amanhã iniciaremos a nossa sexta aliá. É interessante observarmos aqui, nessa parte final da nossa quinta aliá, que Leia e Rachel, né, depois de ouvir, né, as explicações de Iacove, elas dizem para ele, faz tudo que Deus te disse. Mais uma vez nós podemos contemplar aqui a determinação das matriarcas Leia e Rachel, a semelhança de Sara e Rivka. Então essa marca das nossas matriarcas, ela é uma marca real, como vimos ontem, né? Elas têm o temperamento forte, o gênio forte, personalidade forte, determinação, convicção, certo? Então aqui mais uma vez elas mostram isso e diz para o seu marido, né? Faça tudo o que Deus te disse. Simplesmente isso, certo? E aí então, né, vamos ver a partir da aliá de amanhã, vamos ver aí os preparativos para
a nova partida de Yaakov, agora retornando à casa de seus pais, à terra prometida. Nesse finalzinho, né, da nossa quinta aliá, não esqueçamos, né, o proverbista, ele fala de uma forma simples e bem objetiva, né? A esposa sábia, ela edifica o lar, enquanto a louca, ela destrói o lar. Mesmo Rachel e Leia com as suas diferenças, mesmo Leia sentindo-se, entre aspas, odiada, porque o seu marido amava mais a sua irmã do que a ela, certo? Mesmo tendo as duas, de uma certa forma, mundos diferentes, porque nós vimos aí dois reinos, né, que procedem delas, o reino do sul com Leia, o reino do norte com Rachel, a sua descendência. E nós vemos aí que a determinação da mulher judia, a determinação de uma Bat-Noach na sua casa é muito importante. É muito importante. Por isso, os cacos, né, pedaços, destroços que possam haver em torno de você, na sua casa, na sua família, faça como as matriarcas e faça como Yaakov. Não sente à beira do caminho e se lamente. Não se torne um mimimi. Muito pelo contrário. Deita-te na presença de Hashem. Renda-se completamente a Ele. E levante para servir a Deus. E se esforce para fazer com que os cacos sejam reunidos, juntados, e sejam e voltem a tornar-se uma peça só, ou seja, a família a serviço de Deus. É possível. Alguém precisa dar o primeiro passo na família, e quem der o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, será o grande abençoado. Portanto, sejamos fortes e venhamos reedificar, reconstruir a nossa própria família, para que nós possamos reconstruir a grande família das nações, para a redenção com Mashiach e para o Olam Rabá. Até amanhã, em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.